Boa noite a todos, agora que está gravando. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, né, para falar da palavra de Deus. E hoje vamos continuar nossas exposições de Mateus. Hoje, Mateus capítulo 25. E, como de costume, antes de começar a leitura e a reflexão, nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos orientar na compreensão da palavra. Vamos orar. Deus, mais uma vez nos apresentamos aqui diante de Ti, Pai, reunidos, ainda que virtualmente, Senhor, mas todos com o mesmo pensamento, todos com os olhos fitados em Ti, Senhor, com o objetivo de mergulhar, Senhor, na Tua palavra e ter acesso, Senhor, àquilo que o Senhor revelou para nós de forma tão maravilhosa, de forma tão completa, de forma tão majestosa, Deus. Tem sido muito bom para nós ouvir, Senhor, e debater sobre as Tuas palavras majestosas, ó Pai, as Tuas palavras que trazem um impacto muito grande e positivo nas nossas vidas. E nessa noite de hoje estamos mais uma vez para fazer isso, Pai, ainda que com poucas pessoas. Pedimos que o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo para falar no coração de cada um. Que nessa noite, ao ler essa palavra, o Senhor possa nos revelar o correto entendimento, Pai. Que a gente possa compartilhar uns com os outros, ó Pai, informações que possam nos ajudar a compreender e que todos, ó Pai, ao final, estejamos unidos no mesmo pensamento, Pai, como orientado pelo próprio Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. O pensamento de contribuirmos para o crescimento do Teu reino, Pai. E que esse aprendizado de hoje seja aplicável em nossas vidas a cada dia. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, vamos começar. Mateus capítulo 25, eu estou aqui com a nova versão internacional, que é a versão que eu tenho usado ultimamente, porque para a gente falar com jovens é um pouco mais contemporânea, né? E às vezes é um pouco mais fácil, tem algumas observações que nos ajudam também. Mas cada um pode ir acompanhando aí na sua própria versão, não tem problema. Então, Mateus capítulo 25 começa o texto com a parábola das 10 virgens. Mas, antes de começar o texto aqui, é sempre importante fazer aquela contextualização que a gente faz. O que está acontecendo quando Jesus vai falar essas palavras aqui, né? Jesus acabou de terminar aquele famoso sermão profético, né? Ele vem nos últimos 3, 4 capítulos de Mateus e sempre apresentando aos fariseus vários ensinamentos que os fariseus negligenciaram durante todo o tempo, apesar de terem sido os primeiros a receber a lei, os judeus, eles negligenciaram e fizeram a religião à sua própria forma, né? De um jeito que não é agradável a Deus e sim agradável aos homens. E Jesus vem aí, alguns capítulos já, combatendo esse tipo de religião. E no capítulo 24, depois que ele, mais uma vez, confronta os fariseus no 23, no 24 ele começa a anunciar as revelações sobre o fim dos tempos, né? Sobre a sua volta, como haverá de ser, e o fim dos tempos. E aqui nesse capítulo 25, portanto, é uma continuação do que Jesus estava fazendo, em que ele agora vai falar acerca de como, antes ele falou o que ia acontecer. Ele finaliza o capítulo 24 dizendo como nós devemos entender isso. Ele vai dizer aqui no final do capítulo 24, né? O Senhor ele vai contar uma parábola do servo infiel, do servo fiel e do servo infiel. E ele vai dizer que, na verdade, não vou ler novamente para não perder tempo, mas como, entendendo essas revelações, nós devemos nos portar de forma piedosa, né? Com a nossa vida. E continua esse mesmo ensinamento no capítulo 25, quando ele vai contar aí 2 parábolas. Mais uma vez, esse capítulo é um monólogo de Jesus, só Jesus falando nesse capítulo. 2 parábolas, né? A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E finalizar esse capítulo aí com a cereja do bolo, vamos dizer assim, acerca da revelação final aí, acerca dos últimos tempos, da sua volta e também do julgamento das nações. Então, esse é o texto que nós vamos ler hoje. Vamos começar aí com Mateus 25, a partir do verso 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Veja como já no versículo 1, o texto diz assim: o reino de Deus será, pois, ou seja, portanto, o reino de Deus será. Jesus está continuando o que ele tinha acabado de falar sobre o fim dos tempos, sobre a forma como a gente deve se portar. Isso aqui mostra no texto que Jesus está continuando o que ele estava falando. No original grego, existe um termo chamado tote aqui, que esse termo se refere justamente a um significado de continuidade. Jesus está continuando falando acerca de como devemos nos portar.
Então, eu tava... Boa noite, Edson. Você chegou depois aí, não cumprimentei, viu? Seja bem-vindo. Boa noite, paz Então, do eu estava Senhor, meu falando aí irmão. como no original grego tem um vocábulo chamado tote, que justamente denota a ideia de continuidade, né? De continuidade, inclusive no sentido de intensificação do que estava sendo falado anteriormente. Então, o reino do céu será, pois, ou seja, portanto, de acordo com o que eu falei, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Então, essa parábola das 10 virgens vai começar a contar para a gente aqui algumas coisas. O seguinte, ele está comparando com o reino dos céus. E algumas parábolas de Jesus são decorrentes, quando ele compara com o reino do céu, ele está comparando algumas com o reino do céu, a parte já inaugurada, como, por exemplo, quando ele fala lá sobre o reino do céu, se referindo a um grande tesouro que alguém pega e vende tudo que tem e troca por esse tesouro. E esse tesouro já está em andamento nos dias de hoje. Mas aqui também tem algumas parábolas que Jesus fala sobre o reino dos céus, que ele se refere a um reino que ainda há de vir, ou seja, a consumação do reino dos céus, onde haverá o reino, onde seremos glorificados na presença de Cristo e viveremos com ele na felicidade eterna, né? E aqui ele vai falar sobre justamente, o contexto aqui é sobre a volta de Jesus, o contexto dessa parábola, como nós vamos explicar um pouco mais para frente. E ele começa dizendo que o reino dos céus é como? Olha, tem 10 virgens e 5 delas são prudentes e 5 não são prudentes. Muitas pessoas tentam encontrar aqui significado no número 10 e no número 5. Tá? Existem algumas pessoas que atribuem o número 5, por exemplo, na Bíblia, à responsabilidade humana, porque são 5 os livros da lei, por exemplo, que dizem o que o homem tem que fazer. Mas eu creio que esses 5 e esse 10 aqui são um exemplo. O objetivo de Jesus não é necessariamente botar um significado no número, e sim no contexto geral da parábola. Então, nesse raciocínio, eu vou entender o quê? Num grupo de 10 pessoas, de 10 virgens, 5 foram preocupadas e 5 não. E aqui a gente precisa entender que essas 5 virgens aqui não são 5 noivas do noivo, porque no casamento não era assim. Era um noivo e eram 5 virgens que geralmente elas faziam cortejo para a noiva, para participar do baile. Esse noivo, isso na cultura judaica, tá? Eles faziam um cortejo em direção à casa da noiva, havia uma noiva e havia 10, como se fossem madrinhas de casamento dessas noivas, que faziam o cortejo e faziam parte desse processo e participavam das bodas. Eu sempre achei que eram pretendentes para o noivo. Existem algumas pessoas que consideram que sim, mas na verdade pela cultura judaica seria mais relacionado a como se fossem assistentes aqui. Que no fim das contas vai participar das bodas, tá? A gente vai ver isso mais claramente depois. E aí o que acontece? Dessas 10 pessoas que a princípio foram convidadas para essa boda, ou faziam parte dos planejamentos para ir para essa boda, 5 delas levaram óleo e 5 não levaram. E a figura que Jesus vai usar aqui é a figura da candeia. O que é uma candeia? A candeia é uma luminária, é uma lanterna da época dessa época. Ou seja, não existia luz elétrica, eles acendiam o fogo, essa candeia era acesa, porém, e ela era alimentada por óleo. Então, qual é o cenário? Elas pegaram e levaram a candeia do jeito que estava. É como se você vai sair com o seu carro, você vai fazer uma viagem que você não sabe o tempo de duração nem a distância, e você leva o tanque que está no combustível, o combustível que está no tanque, mas você não levou dinheiro para abastecer se precisasse mais, para continuar alimentando o seu carro. Então aqui o que acontece? Elas levam a candeia que está acesa com o que tem lá, mas precisaria de mais combustível para essa candeia, e 5 delas levaram mais combustível em vasilhas separadas, se preparando para a manutenção da luz acesa. E 5 delas não levaram combustível, né? E no fim das contas, o que aconteceu? A gente pode fazer também uma analogia no sentido assim, a luz das virgens que não pararam, das prudentes, seriam a luz para iluminar os que estavam perdidos, no sentido assim, a luz é a palavra de Deus. Calma, a gente vai chegar lá. Tá bom, no caso aqui, dentro daquela ainda daquela cultura judaica que eu falei, só participavam das bodas as pessoas que estavam com seu candeeiro aceso, tá? E aí o que acontece? Aí a Bíblia vai dizer aí que
As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Primeiro paralelo que nós fazemos aqui em relação ao reino dos céus que Jesus está falando. O termo que fala aqui que o noivo demora de chegar não pode ser entendido no sentido de que Jesus está demorando. Isso é, que já era para ter chegado e não chegou ainda. Por que eu digo isso? Porque lá Pedro vai escrever na carta dele que as promessas do Senhor não tardam. Elas acontecem na hora exata que são para acontecer. Então eu só posso, como a Bíblia é inerrante, ela não pode ser controversa, a única coisa que eu posso entender com essa questão de que o noivo demorou é que as virgens não sabem que hora o noivo vai chegar. Elas não têm esse conhecimento de que hora que o noivo vai chegar. Mas 5 delas, sabendo que não tinham conhecimento, foram preparadas para isso. E 5 não foram preparadas para isso. A segunda coisa que a gente vai aprender aqui é que das 10, mesmo as que se prepararam, dormiram. Elas dormiram quando estavam esperando o noivo. Ou seja, todos têm as suas falhas. Todos deixam de ficar alerta em algum momento. Todos deixam Até os que sabiam. Hã? Até os que sabiam. Até os que estão se preparando. Todos eles, em algum momento, podem deixar de estar atentos à chegada do noivo. Mas o que difere um grupo do outro, nós vamos ver um pouco mais para frente, vai ficar um pouco mais claro. Né? Então, todas caíram no sono e adormeceram. Só que aí, quando chegou meia-noite, quando ninguém esperava, ouviu-se um grito. O noivo, verso 6 já estou, viu? À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Ou seja, na hora que chegar o grito de que o noivo está vindo, todos vão acordar. Todo joelho confessará. Quando a Bíblia diz que todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor, ele está dizendo que todos confessarão, inclusive aqueles que não serão salvos. A grande questão é que eles não se prepararam para esse momento. De forma que, ao confessarem, já estarão sob a ira de Deus. Todos, nós vimos no capítulo anterior, que todas as nações se lamentarão com o sinal do Filho do Homem. O que quer dizer isso? À medida que Jesus voltar, todos perceberão que são errados, que são pecadores. Porém, alguns creram nisso e levaram uma vida baseada nessa crença, antes de morrer. E outros, porém, não creram nisso e só que na hora que Cristo voltar, vão reconhecê-lo como Senhor. A prova é tanta que essas pessoas saberão que estão erradas, que mata aquele bicho ali, que Apocalipse diz, né, que quando houver o sinal do juízo de Deus, que vai acontecer. Abre a janela lá. Um gafanhoto aqui em casa. O que vai acontecer é que os homens, os ímpios, eles entrarão em cavernas e clamarão, pedirão que essas cavernas desabem sobre eles, buscando a morte, mas não encontrarão. Por que eles buscam a morte? Porque eles vão estar se deparando com a ira, com o juízo de Deus sobre os povos e temerão neste momento. Temerão neste momento, porém, já não será mais... já estarão debaixo dessa ira de Deus. Tá? Então, o que acontece é que... Não é mais tempo de se arrepender. Exato, não haverá mais tempo de se arrepender. Então, ou seja, busque a Deus enquanto se pode achar. E aí vai dizer então que todas se acordaram, todas as virgens acordaram. Verso 8. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo, verso 10, e saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Quer falar alguma coisa, Edson? Edson, ia falar alguma coisa? Seu som às vezes falha. Talvez não tenha relação, porque talvez elas soubessem, só não se preparassem, as 5, né? Mas tem um ditado popular que diz que toda ignorância deve ser perdoada. Considerando numa situação hipotética, e faz uma analogia, né, a nós, aos fiéis, aos servos, às pessoas.
né? Dos 5 que se prepararam e dos 5 que não se prepararam. Esses que não se prepararam porque não sabem, suponhamos, porque não sabia. E aí a gente levanta aquela questão. As pessoas que nunca ouviram falar de Deus, as pessoas que nunca tiveram acesso à palavra. Pronto. Entende? No caso aí da parábola aí, elas não teriam como sair ao encontro do noivo se elas não soubessem que o noivo estava vindo. Elas sabiam que o noivo estava vindo. Existem várias pessoas que sabem que Jesus voltará, que creem que Jesus voltará, só que essa informação não gera nelas a preocupação para este momento, certo? Na questão do que você falou, pessoas que nunca ouviram falar de Deus, quando Jesus vai falar no capítulo anterior, né, no Sermão Escatológico, capítulo 24, ele vai dizer assim: esse evangelho que vocês estão vendo aqui, que eu estou pregando, vocês irão pregar ele para todas as nações. Todas as nações ouvirão sobre isso. E então virá o fim. Então, supomos que talvez não todas as pessoas individualmente ouvirão desse evangelho, mas o mundo inteiro, de uma forma genérica, ouvirá esse evangelho. E aquelas pessoas que morreram antes de ouvir esse evangelho? Né? Aquelas pessoas que morreram antes de ouvir esse evangelho. Romanos capítulo 2 vai dizer, quando Paulo... Era esse pensamento que os judeus tinham acerca dos gentios. Eles diziam assim, os gentios eles não conhecem a lei de Moisés. Então, eles não podem ser salvos, porque a salvação é mediante a obediência da lei, era o que os judeus diziam. E o Novo Testamento, a Nova Aliança, vem justamente combater isso. Olha, a salvação não é pela obediência às leis. A salvação é pela fé em Cristo e pela graça, ponto final. Certo? E os gentios que não conhecem a lei? Alguns gentios serão salvos, Paulo vai dizer. Por quê? Mesmo não conhecendo a lei, tornam-se lei para você mesmo. De forma que a sua consciência, não é tornar-se lei para você mesmo, nós falamos disso domingo na EBD, então minha mãe, Andressa e João já ouviram essa explicação aí. Mas ainda que não é tornar-se lei para você mesmo no sentido de que não, eu faço a minha própria lei do jeito que eu achar que é o que manda, eu tenho a minha própria... Não. O que o texto diz a sua consciência e o seu coração testificam, ora condenando-os, ora absolvendo-os. Então, mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, todas as pessoas, na verdade, recebem uma coisa que a gente chama de graça comum, que a teologia explica como graça comum, que é o que explica você pegar uma pessoa que não conhece a Deus, que é ateu e que tem uma vida piedosa. Mas existem algumas pessoas que são incomodadas com isso no seu interior. Tá? E tem, de certa forma, a sua consciência e o seu coração, ora os acusa, ora os condena. Alguns vivem assim, o seu coração o acusa e ele não se importa. O seu coração aí, na verdade, que está acusando, é o Espírito Santo que está nessa pessoa, incomodando ela, mesmo sem ela ser crente. Uma vez que ela passa a entender isso aí, geralmente, né, o que a gente espera é que o Espírito Santo se manifeste para ela de alguma forma, Deus proverá uma situação em que a pessoa terá contato com o Evangelho, e essas pessoas que naturalmente já são incomodadas por esse Espírito Santo, aí agora é uma opinião minha, inevitavelmente, elas se submeterão ao efeito do Espírito Santo. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta aí. Se renderão ao chamado. Não, foi claro, entendi. Certo? Então, aí o que acontece, o texto vai dizer aí que elas acordaram, e o que a gente imagina aqui? Como elas ficaram muito tempo esperando, quando elas acordaram, o óleo tinha acabado e as que tinham óleo reserva conseguiram acender as candeias, ou permaneceram acesas as candeias. E as outras que não tinham óleo reserva, ou seja, não cuidaram em aumentar a sua disponibilidade de óleo, elas não tinham como manter o fogo aceso. O que eu entendo disso aqui? Existem algumas pessoas que fazem associação desse óleo, desse azeite, com azeite ungido, com a unção. Eu queria enxergar isso de uma forma um pouco mais simples para a gente compreender. Simplesmente, Jesus, em outro momento, faz uma parábola sobre nós sermos a luz do mundo. Inclusive, quando ele vai falar sobre nós sermos a luz do mundo, ele usa dois exemplos. O exemplo da cidade sobre a montanha, cuja luz, mesmo que distante, todo mundo consegue enxergar, ela não pode ser escondida. E sobre uma candeia, que ninguém acende uma candeia e bota embaixo da cama. Ela fica na parte mais alta para iluminar todos que estão ao redor. Então, Jesus faz essa associação da candeia, da luz da candeia, em outro momento dos seus parábolas, como a forma como o amor que nós recebemos é propagado. Isso é, a realização de obras adequadas com isso, de boas obras. Não porque isso nos qualifica para salvar. Porque se as boas obras são atribuídas à luz que acende da candeia, para que essa luz seja acesa, é necessário que haja o combustível, que é o azeite.
Então, a única forma que eu vejo de entender essa parábola que Jesus está falando aqui é que aquelas que foram prudentes e cuidaram de ter azeite, se refere àquelas pessoas que buscaram aumentar, né, o combustível que mantém a sua luz acesa. E se a sua luz são as boas obras, né, e considerando que nenhum de nós é capaz por si só de fazer boas obras, somente através do Espírito Santo, então necessariamente o que eu entendo é que a parábola das 10 virgens entende que aquelas que providenciaram mais óleo são aquelas pessoas que ao longo da sua espera pela chegada do noivo aumentaram ou buscaram aumentar a presença do Espírito Santo, porque é a presença do Espírito Santo que é o combustível para que a nossa luz, isso é, as nossas boas obras, mantenham existindo. E aí o que aconteceu? Chegou na hora que o noivo voltou, as que não tinham se preocupado com a presença desse Espírito Santo, e aqui entenda-se fé, e fé, quando eu falo aqui, como todas as vezes que eu procuro me referir à fé com os jovens, não se refere ao fato de, eu tenho muita fé, eu vou crer, até Deus me dar o que eu quero. Não é isso que eu estou falando de fé. Fé significa exercício de amor. É isso que fé significa. Eu não entendo porque as coisas são assim, mas eu tenho que amar de qualquer jeito. Eu não entendo porque Cristo não voltou ainda, porque a minha vida é tão sofrida, mas eu entendo que Cristo tem o controle, não deixarei de amar a Deus e ao próximo. E aquelas pessoas que não fizeram a alimentação da sua fonte de combustível, do seu óleo, são aquelas pessoas que não exercitaram a sua fé, ou não aumentaram a sua fé, e não viveram baseado nessa fé. E aí chega na hora que o noivo voltou, elas disseram assim, me dá um pouquinho da sua fé, compartilha comigo. E aí o que a palavra quer me dizer é o seguinte, a minha fé não serve para a Andressa, não serve para minha mãe, não serve para João, não serve para a Bia, não serve para Edson. Cada um tem que ter o seu próprio óleo, e cada um busca aumentar o seu próprio óleo. Então, na hora que o noivo chegar, não adianta a pessoa querer se basear na fé de outra pessoa, porque o óleo de outra pessoa não acende a luz da minha candeia. Não dá. Mas nesse sentido assim de fé, por exemplo, a sua fé me inspira a ter mais fé. Mas aí você vai alimentar a sua fé através do entendimento da palavra. Não é que, por exemplo, se a fé necessariamente me leva a buscar boas obras, a buscar conhecer mais a Deus e um ciclo vicioso. Quanto mais eu tenho fé, mais eu quero conhecer a Deus, mais eu faço boas obras e mais eu tenho fé. Vira um ciclo vicioso. Se você só olhar para isso e achar bonito, né? Olha como é bonita a pessoa que é assim, não sei o quê, e isso não gera nenhum efeito em você, então a minha fé não tem nenhum impacto em você. Agora, se isso gera em você também uma alimentação pela fé, aí é que quando no próprio texto, quando Jesus compara com as candeias, ele vai dizer assim, sejam luz para o mundo, de forma que através da vida de vocês, o nome do Pai seja glorificado. E é dessa forma. Se você olha a minha forma de ter fé, e isso é estimulante para você e gera fé em você, de forma que você passa por palavras e por atos glorificar o nome do Pai, então aí você vai ter a sua própria fé. Nesse momento você vai estar cuidando do seu próprio azeite. Entendeu? A reunião vai cair. O azeite também, ele representa a vigilância, né? O cuidado. Isso, mas a questão da vigilância, tudo tem a ver. Exatamente. A vigilância significa você ficar atento, você não perder de vista a volta do noivo, ou seja, você não buscar práticas que te afastem dessa visão, que te afastem desse noivo, que fazem o noivo ficar chateado quando você voltar. Quando eu falo de fé como prática do amor, eu estou justamente dizendo, eu nunca vou querer simbolizar a fé como no sentido que muitas vezes é estimulado, que é não desistir de acreditar na bênção que Deus vai me dar. Não é isso que eu estou falando. Quando eu falo de ter fé genuína, é justamente isso que a mãe falou. Vigilância. É buscar ser um servo agradável a Deus, buscar praticar o amor, buscar obedecer os 2 mandamentos que nós vimos, 2 capítulos anteriores, que resumem os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, que Jesus cita como mandamentos semelhantes, ou seja, igualmente importantes, né? Então, isso é essa perseverança, qual foi a palavra que minha mãe falou? Fugiu agora? Vigilância, né? Exato. E aí, mas não adianta a pessoa se basear na vigilância do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Não adianta, né? Cada um tem que buscar a sua própria vigilância e exercitar a sua própria fé. Para que... O texto representa exatamente isso aí. Quando as imprudentes recorreram às outras, né? Confiaram, como muitas pessoas que vivem pela fé dos outros. Essas imprudentes aí, na hora H que elas precisaram,
elas recorreram à fé, à prudência, ao cuidado das prudentes e aí já não conseguiram. Isso aqui... É como se fosse um tráfico de influência no céu. Não, Deus, peraí. Eu sou filho de Márcia, irmão de Débora, cunhado de Andressa, eles são todos assim, ó, com o Senhor. Então, por conta disso, né, eu vou pegar a carona. Como é que eles vão ficar lá sem mim? É como se tivesse essa relação de dependência, né? Mas a fé de Márcia não serve para o filho de Márcia. Eu vejo muito isso, as pessoas falarem de filhos de pastores, né? Que muitos filhos de pastores não andam com as suas próprias pernas, vamos dizer assim. Não tem a sua fé genuína, mas vê que os pais têm e acha que pelo que os pais têm... Eu falo, por exemplo, próprio. Né? Andressa fazendo a meia-culpa aqui, isso é importante. Eu falo, por exemplo, próprio. Eu passo muito tempo só acreditando que a minha oração não ia chegar primeiro que a da minminha mãe. E tudo que eu sentia, a minha mãe tem que orar por mim, o meu pai tem que orar por mim, o meu pai lê a Bíblia por mim, a minha mãe vai para a igreja e faz tudo por mim, porque eu sou filha deles e então eu vou para o céu por causa disso. E não é assim. Cada um tem a sua própria... a fé dos meus pais iam me salvar e não é assim. Cada um tem que ser a sua. Beleza, isso me remete aqui a pelo menos um episódio bíblico que eu me lembro aqui. Talvez vai cortar, pessoal, vou tentar falar isso aqui e eu reinicio, tá, a reunião. Mas quando você fala assim, não, mas a fé de fulano é uma situação que não está relacionada literalmente à salvação, mas quando os exorcistas lá, judeus, chegam lá para expulsar o demônio e falam assim, em nome do Jesus a quem Paulo serve, sai desse corpo. Aí o demônio fala assim, Jesus, conheço, Paulo, sei quem é, e você é quem? Aí, pau neles, né? Quebra os caras no pau. Então, nem para expulsar demônio a fé do outro serve. Né? Nem para fazer qualquer tipo de obra a fé do outro serve. Vou encerrar aqui a reunião e vou abrir de novo, tá? Porque já tá avisando aqui que vai acabar. Ei, eu posso demorar um pouquinho para entrar. Beleza. Mas eu vou entrar. Ok, então concluímos que a fé é algo relacionado da pessoa com Deus. Não, a fé de outra pessoa não influencia assim no sentido de que a fé de outra pessoa não me salva. O azeite de outra pessoa não vai me... Tá travando? Pessoal, tudo bem? Tá muito. Tá travando muito? Tá. O áudio. Só o áudio. Agora que apareceu que a internet estava instável, acho que melhorou agora, né? Agora sim. Então, beleza. Da forma como o azeite de outra pessoa não vai permitir que eu entre nas bodas, usando aí o paralelo da comparação das bodas do casamento da parábola, certo? Então, e aí o que aconteceu? Elas falaram assim, ó, o meu azeite não dá para vocês não, porque pode ser que não tenha o suficiente para nós duas. E então vão comprar azeite para vocês. Só que elas foram comprar na hora em que não dava mais tempo, né? E aí nós vamos lembrar mais uma parábola, mas na verdade mais de uma parábola que Jesus fala sobre isso, sobre muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E alguns desses primeiros que serão últimos, se referindo àquelas pessoas que primeiro foram chamadas, inclusive se relatando não somente aos judeus que foram chamados primeiro e muitos ficaram de fora, mas os crentes, nós que desde cedo estamos na igreja, mas nunca nos convertemos, alguns de nós, o que acontece? Muitos primeiros serão últimos. Só que alguns dos últimos, a gente não pode entender assim, muitos primeiros serão últimos, mas todos vão entrar. Se salvarão. Não. Alguns dos últimos não entrarão. E essa parábola nos conta claramente como isso que acontece. Aparta-te de mim, não te conheço. Porque na hora que as virgens foram comprar o óleo e voltaram, saindo delas para comprar o óleo, verso 10, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com eles para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós.
Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Portanto, aí ele vai dizer, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui com essa parábola é o seguinte, não tem como a gente ler isso aqui e não lembrar, quando Jesus falou assim, muitos vão dizer, Jesus, expulsamos demônios, curamos doenças em seu nome, fizemos tudo isso em seu nome, somos seus discípulos. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu jamais vos conheci. Não tem como você ler uma coisa e não lembrar da outra, porque é exatamente a mesma coisa que ele está falando. Por mais que você tenha sido uma das virgens que foi para o cortejo nupcial, se você não tinha o Espírito Santo que manteve essa luz acesa, Jesus não te conhece. E mais uma vez eu vou citar aquele versículo que eu gosto tanto de citar, Gálatas capítulo 4. Paulo nos diz que agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, são por ele conhecidos. O mais importante do que conhecer a Deus é ser por ele conhecido. Porque na igreja está cheio de gente que conhece a Bíblia de ponta a ponta, que sabe a Bíblia decorada de ponta a ponta, que diz que crê em Deus, que vai em todos os cultos, mas Deus não conhece, porque Deus não olha para ele e reconhece assim, ó, esse é meu filho. Não reconhece como filho. Desce. E aí você tem como fazer analogia da purificação na cabeça dela. Talvez elas até tivessem, né? Eram virgens, então assim, eram como se fossem separadas. Porém, não foram preparadas. Não basta você ser separado, você tem que ser preparado. Então eu fiz muito essa analogia. Estar virgem fosse o critério, né? Eu ia muitas vezes é o que a gente pensa que está fazendo tudo e esse tudo não basta, não é suficiente, porque o tudo é o que está na palavra, não o que a gente acha que é tudo, né? Não é uma conspiração pessoal. Não adianta você ser virgem e nesse sentido aí e não deixar de lado as coisas que te condenam nesse sentido, assim, eu sou o santão, mas eu falo de fulano, falo de cicrano. Eu sou o santão, como os fariseus faziam, né? Essa é a grande questão. Os fariseus é muito aquilo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Essa é a grande questão. A gente tem que lembrar justamente que essa palavra foi falada num contexto voltado para os fariseus. Vale para nós, obviamente vale para nós. Mas os fariseus, eles se consideravam as virgens. Eles foram o povo chamado por Deus. Eles consideravam a autoridade total do povo de Deus. Mas eles não cumpriam os mandamentos de Deus. Eles cumpriam os mandamentos que os homens viam. Isso eles cumpriam bem. As orações que todo mundo tinha que ver, os dízimos e ofertas, os sacrifícios, o quê? Agora, o coração, que só Deus via, eles não se importavam. Né? Essa era a grande questão. O mais importante é isso. E aí no verso 13, para mim, Jesus simplesmente resume no verso 13 aí o sentido todo da parábola. Como minha mãe falou anteriormente, né? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vigilância. Esse é o resumo da parábola das 10 virgens. Nós discutimos muita coisa, aprendemos muita coisa aqui, mas se a gente for resumir em uma palavra, é vigilância. E essa vigilância nada mais é do que buscar, aumentar e exercitar uma fé genuína. Que é uma fé genuína, crer que Deus tem o controle de todas as coisas, buscar agradar a Deus e não buscar que Deus me agrade. Tá? Isso, e assim, muitas vezes, Deda, a gente não pode confundir essa vigilância com coação, né? Olha, eu vou ficar vigilante porque a hora que chegar, como se estivesse esperando um momento em si, né? E estar fora do caminho naquele momento e voltar, ok, o importante é que eu estou vigilante agora. E quando, na verdade, Deus quer um coração rendido, né? Deus quer Por isso que a parábola conta que as 10 dormiram. As 10 dormiram. Não depende da capacidade delas em vigiar. Depende do combustível delas em manter a luz acesa. Entendeu? Se você baseasse que assim, não, eu vou ficar vigio porque quando eu entrasse na festa eu ia dizer assim, por que eu estou aqui? Porque eu me mantive acordado. Não dormi até o noivo chegar. Mas não é mérito seu. Ninguém é capaz de se manter acordado sozinho até o noivo chegar. Por isso que a parábola conta que não são as 5 despreparadas, as 10 dormiram. Mas 5 delas carregavam consigo o combustível que mantinha a sua luz acesa. Certo? Até aqui, fundamento, né? E a vigilância na vida do cristão muito forte. É uma coisa contínua.
A gente é fraco, é pecador, a gente vacila. Mas a vigilância quer dizer exatamente para você ter cuidado para não vacilar. Porque da mesma forma que quando a gente não sabe, como a parábola diz, a gente não sabe que hora o noivo vai vir, né? Quer dizer também a gente não sabe que a hora que Jesus vai voltar. E se você não tiver vigilante na hora que Jesus vai voltar para você, você vai para onde? Porque a gente sabe que se o Senhor me recolher agora, Jesus voltou para mim agora, voltou para me buscar, né? Então, como eu vou estar? Então, a vigilância é algo que deve estar presente continuamente na vida do cristão, em todo o tempo, né? E Deus vive nos dando oportunidade, porque a gente sabe que a gente não consegue ser vigilante o tempo inteiro, mas Ele conhece o nosso coração e às vezes a gente vacila e imediatamente o Espírito Santo nos incomoda e a gente se arrepende, volta para o Senhor e ora, e aí você se faz de novo para poder recomeçar a sua vigilância. Exatamente. Minha mãe fez uma observação que eu acho muito importante, gosto sempre de falar isso também, que muitas pessoas não conseguem, o ser humano ele é muito imediatista, e esse talvez seja o grande problema do ser humano no seu relacionamento com Deus. Ou seja, ele só consegue enxergar as coisas deste mundo, ele prioriza as coisas deste mundo, e ainda que ele acredite que Jesus vai voltar um dia, ele às vezes tem dificuldade de crer que isso pode ser breve. Ah, mas a Bíblia apresenta alguns sinais que devem acontecer antes de Cristo voltar. Verdade. Eu não posso... nenhum dos sinais que a Bíblia nos dá, nós aprendemos isso, tem por objetivo que a gente fique calculando a volta de Deus e volta de Jesus, mas simplesmente que a gente compreenda o processo e que ele vai voltar. Tá? Então, eu não quero calcular, mas eu não creio que Jesus vai voltar iminentemente de hoje para amanhã, porque ainda existem algumas coisas para acontecer. Pode ser que ele volte? Pode, porque ele é soberano e faz como ele quer. Mas a grande questão que minha mãe falou é o seguinte: e se Jesus não voltar daqui até amanhã? Mas eu posso morrer daqui até amanhã. Um mês atrás, eu estava lá no hospital operando lá e a menina que trabalha comigo ficou sabendo de repente que a sobrinha dela de 13 anos teve mal súbito e morreu. A menina não tinha doença nenhuma e morreu. O que impede isso acontecer comigo? E como minha mãe disse, neste momento Jesus voltar para mim, né? Porque a Eclesiastes vai dizer lá, Salomão diz que nada acontece desde a sua morte até o dia do juízo, né? Até o dia do juízo, assim. Até, assim, você não pode mais fazer nada depois que você morreu. Ou seja, naquele momento ali é o seu momento com Deus. E se você for julgado e condenado, vai ser ali, não vai ter mais a segunda chance. A Igreja Católica gosta muito de falar sobre o purgatório, né? Como uma segunda chance, porque eles entendem que a condenação não pode ser eterna, né? Algumas pessoas entendem, o que é totalmente contrário ao que a Bíblia diz, mas não me perdi um pouco no que eu ia falar assim, mas enfim, não há mais possibilidade depois da morte, tá? Sem cessar, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Certo? Então, essa era a parte da parábola das 10 virgens aí, creio que deu para a gente compreender bastante. Tem muito mais coisa que a gente pode falar, mas vamos seguir o capítulo aí. Bem-vindos aí a Nanda e Daniel, que entraram depois. Fiquem à vontade, vocês já conhecem como é que funciona o esquema. Vamos continuar então, verso 14, a segunda parábola que Jesus vai contar, que é a parábola dos talentos. E, mais uma vez, dando ideia de continuidade, na minha Bíblia na minha versão vai começar assim. E também será, ou seja, olha, o que eu falei, vou continuar falando com um novo exemplo. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, para interpretar bem essa parábola aqui. Talentos aqui não está falando dos meus talentos. Eu tenho talento de falar, eu tenho talento de me expressar em público, eu tenho talento de... Não está falando disso aqui. Nesse contexto aqui, talento é uma unidade de medida financeira que equivale a 35 quilos, geralmente relacionada à prata, mas 35 quilos, que equivale a mais ou menos 6.000 denários. Lembra do denário? Denário que a gente falou era a diária do trabalhador braçal. Então, um talento equivale mais ou menos a o salário de um trabalhador braçal 20 anos. Se a gente vê 6.000 e tal, não sei o que, fazer as contas. Certo? Ou seja, é uma grande quantidade.
E então, mas eu posso entender essa parábola como os talentos que Deus me deu? Pode, mas eu quero que você entenda que a parábola, o termo talento aqui se refere a uma quantia que Deus está dando, como um senhor está dando para o seu servo. O senhor ia viajar e deu a 3 servos dele, confiou uma quantidade diferente de dinheiro, vamos dizer assim, né? E O meu fala os seus bens. os seus bens também, mas depois ele vai falar como talentos, né? É. E aí, que é a primeira curiosidade que eu penso aqui, já para a gente mais tarde fazer a aplicabilidade na parábola. Primeira coisa, os servos não tinham nada. Foi o Senhor que deu a eles. Primeira coisa, eles não tinham nada, eles estavam de mão vazia. O Senhor deu a eles. E partiu para uma grande viagem. Segunda coisa que eu aprendo. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Por que as coisas que eu recebo são diferentes das coisas que Edson recebe, são diferentes das coisas que Bia recebe? Porque cada um tem a nossa, vamos dizer assim, função, a nossa capacidade. Você está falando que um é mais inteligente que o outro. Não necessariamente que seja isso, mas não necessariamente. A grande questão é que Deus conhece os seus servos e Ele sabe o que dá para cada um. Então, por que eu não canto igual? Um aguenta carregar mais peso que o outro. Às vezes o peso, mas assim, você vai carregar de um jeito, eu vou carregar de outro. Voltando aqui para a parte dos talentos, por que a Andressa sabe cantar e eu não sei? Porque Deus quis dar esse talento para ela e para mim não. Ponto final. Deus conhece os seus servos. E Ele deu talentos. Fala, João. Décio foi chamado, o chamado dele é pregar. O talento dele é saber falar normal em público, se expressar direito. Andressa, o chamado dela é louvar. Ela sabe cantar melhor, um pouco melhor, a voz é mais bonita. Bem mais bonito. Ô, João, e o meu? Então, assim, agora desprestigiado. Independente da questão dos talentos aí, vocais ou de pregação, que pode, como eu falei, né, a gente pode até fazer uma aplicabilidade, mas o que a parábola quer dizer é que Deus dá a quem quer o que Ele quer. Mas os servos não têm nada. Tudo é Deus que dá. Tem alguém que não sabe pregar, que não sabe cantar, mas que Deus deu uma condição financeira gigante para ele. Ele é milionário e ele ajuda a obra de Deus com o dinheiro dele, por exemplo, do fundo do coração, que é o caso de Edson aí, por exemplo. Entendeu? Falou que você não sabe cantar, você viu, né? Eu ia falar, gente, cadê? Estão falando só exemplo que não sou eu. Fala aí alguma coisa para eu ter uma empatiazinha. E outra coisa, assim, tem gente que não sabe cantar, não sabe pregar, mas sabe dar uma palavra que te anima. Deus usa essa pessoa para te dar um conforto, no sentido, se você está passando por alguma coisa, te aconselhar. A palavra da sabedoria, vamos dizer assim. Não, verdade. Você já me aconselhou, cunhado. Fica tranquilo. Não. Então agora, obrigado. Agora não há ninguém que não tenha um talento dado por Deus. Todos nós temos alguma coisa. Meu talento aqui, ó. Cabelos. Certo. Então, o Senhor deu a cada um os talentos conforme Ele quis dar. Cada um conforme a sua capacidade. Mas a todos os que Ele deu talento, o propósito era o mesmo. A gente vai ver daqui a pouco. E aí vai dizer que depois que Ele deu esses talentos, Ele partiu numa viagem. Qual é a aplicação lógica disso aqui? Cristo veio, é o nosso Senhor, nos deu os talentos, apresentando a sua palavra, as suas boas novas. Mais do que isso, nos enviou o Consolador ao partir para uma viagem. De quanto tempo? Nós não sabemos. Ninguém sabe. Cristo partiu para uma longa viagem e aí nós recebemos os seus talentos. E aí assim, é de uma relação de confiança, né, de amor muito grande, uma pessoa entregar algo tão valioso, tão precioso. Pois é. Você me disse que vale realmente muito por esses cálculos. Mas veja que Deus sabia a capacidade de cada um. E aquele que Ele sabia, o texto vai nos mostrar que aquele que Ele sabia que não cuidaria dos talentos, Ele deu menos. Veja só. Verso 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse:
o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria com o seu Senhor. Vou falar primeiro desses 2 aí que tiveram proveito dos seus talentos. Observe a situação em que o dinheiro era do Senhor. O Senhor deu a eles o dinheiro para eles administrar. Eles administraram e ao finalizar, nem o primeiro nem o segundo falou aqui, toma aqui os 5 talentos que você me deu, toma de volta aqui os 5. Vou pegar os 5 para mim. Falou assim, eu administrei os seus talentos que o Senhor me deu para multiplicar os talentos para o Senhor. O foco era o Senhor. E ele devolveu tudo ao Senhor. Ou seja, o foco deles nunca foi enricar ou se beneficiar com aquilo que o Senhor tinha dado para eles. O foco deles foi servir ao seu Senhor. Eles foram servos fiéis, como a parábola conta. Já outro não fez isso, a gente vai ver depois. E qual foi a recompensa desses servos fiéis? A recompensa foi que assim, olha, o verso 23, finalzinho, assim como também o verso 23 e o verso 21, afinal. Venha participar da alegria do Senhor. Então, qual é a recompensa do servo fiel? Tome, pegue o dinheiro que você ganhou, eu fico com você. Não. Ou seja, tome aqui mais anos de vida nessa terra. Não. Venha participar da alegria do Senhor. Você faz parte de tudo isso. Você foi fiel no pouco e eu te darei o muito. Essa é a recompensa. Porque os servos não tentaram multiplicar os talentos para si, ou aquele dinheiro para si. Eles serviram ao seu Senhor e fizeram a sua parte com o seu Senhor. Certo? E muitas pessoas acham que você foi fiel no pouco, no muito te darei. Foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Acho que é só a respeito de dinheiro. Mas aí é deturpação da palavra a benefício próprio, né? Exatamente. E não é, né? A gente vê aqui que não é. É da alegria do Senhor. Tem uma outra observação a fazer aqui. Deus deu a cada um o talento conforme a sua capacidade. Mas perceba que o que recebeu 2 e o que recebeu 5, que tomaram a mesma postura, tiveram a mesma recompensa. Os versos terminam igualzinho. Venham participar da alegria do Senhor. Portanto, não depende da sua capacidade. Mas independente de qual seja a sua capacidade, você deve servir ao Senhor com o que você tem, com o que Ele te deu. E pode ser que um certo dia, quando você tinha 2, de um certo dia em diante Ele passa a te dar 5, conforme Ele quiser, desde que o seu objetivo sempre seja a glória do Senhor e não, nunca a sua glória. O centro das bênçãos de Deus, da provisão de Deus, do agir de Deus, sempre será a sua própria glória. Muito embora muitas igrejas atualmente, a grande maioria das igrejas, estejam tentando inverter o sentido do evangelho, fazendo uma pregação trabalhar como antropocêntrica. investimento, né? Oi? Trabalhar como investimento, e não é investimento, não é algo que você de aplica muito e recebe muito. Você é o centro da vontade de Deus e não Deus o centro da sua vontade. Uhum. Deus faz tudo porque Ele ama o homem, de fato Ele ama, mas que o objetivo de Deus é atender o homem. E isso não é evangelho. Isso não é evangelho, tá? Fala, João. É igual algumas pessoas pensam que eu vou dar a oferta para a igreja e Deus vai me devolver 10, muitas vezes mais. Mas não é assim. Você dá a oferta para a igreja com base no que Deus lhe deu. Igual o dízimo, 10% do que você ganhou. Deus amou primeiro. O que nós fazemos é uma resposta. A Bíblia, de fato, diz lá em Malaquias, quando o profeta Malaquias fala sobre os dízimos, ele vai dizer que levem os dízimos e as ofertas da casa do Senhor e façam uma prova com Deus e vejam se Ele não vai abrir as portas do céu para vocês e te abençoar com 30, 60 ou 100 vezes mais. O que o profeta disse, que Deus disse através do profeta aqui, não é assim, invista em Deus, coloque lá um dinheiro e o rendimento vai ser altíssimo. Não é isso. É assim, agrade a Deus. Ou seja, é muito simples. Se o objetivo que você tem ao ofertar e a dizimar é ganhar mais, não é de coração. Mas se o seu objetivo é devolver o que você ganhou, certamente o Senhor abençoará a sua vida financeira, prosperidade, porque Ele sabe que não é este o seu Deus.
Não é isso que rege as suas ações. O motivo de você servi-lo não é ganhar mais dele. E quando eu digo ganhar mais, seja dinheiro, seja saúde, seja dias de vida, seja fama, seja autoridade, seja o que for. O objetivo de servir a Deus não é ganhar mais dele, é do que você já ganhou. E o que ele quiser te dar, as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia é muito coerente e direta em dizer essas coisas, né? Mas infelizmente na prática nem sempre isso é tão evidente para as pessoas. E quanto aos talentos aí, voltando ao início aí da nossa conversa falando sobre os talentos, cada um de nós, né, foi dito o talento de Décio, de Andressa, de cada um aí, Deus nos confiou este talento, né, muitos chamam de dons, nos confiou, né, foi uma prova de confiança dele, de amor, e a nossa parte também continua sendo de responsabilidade, de cuidar desses talentos, né, de reproduzir esses talentos, né, no sentido de aperfeiçoar. A gente vê isso em todos os ambientes, né, trabalho, igreja. Quantas pessoas que podem contribuir de alguma forma naquilo que tem condições e não contribuem. Na igreja, a gente vê em muitas situações de trabalho da igreja, de obra, de serviço para o Senhor, a gente vê tantas pessoas que podem contribuir de formas que a gente consegue identificar por já ter presenciado o serviço delas. A gente vê tanta gente que pode contribuir para a obra do Senhor com o talento que Deus lhe confiou e não faz. A gente passa, às vezes, muitas dificuldades, os departamentos passam muitas dificuldades porque não tem pessoas para ajudar, para somar, para contribuir. Às vezes sobrecarrega um só com o trabalho, é porque as pessoas que têm condição de ajudar cruzam os braços, sentam nos bancos e não se dispõem a ajudar. Eu compreendo que todas as pessoas aí estão fazendo como a terceira pessoa que recebeu o talento, entendeu? Não estão valorizando, não estão utilizando, né, reproduzindo. Tá escondendo, enterrando seu talento. Enterrando o talento, aquilo que Deus deu. É isso. Exatamente. Só lembrando para a gente, eu acho que a atribuição ao talento na obra de Deus, ao talento artístico, seja lá o que for, ela é adequada, mas não se resume a isso. Tá? Não se resume a talento. Tanto que talento, como eu falei no início, não é talento propriamente. Aqui é uma unidade financeira. Ou seja, a melhor forma da gente entender é que o talento aqui, nesse texto, representa toda a nossa vida. Em tudo que nós formos fazer. Eu estava estudando sobre esse texto, né, para participar dessa reunião, e eu estava vendo uma pregação de um pastor, que ele fez uma comparação que eu achei muito interessante, que é do filme O Resgate do Soldado Ryan. É um filme antigo. Eu nem assisti esse filme. Na verdade, eu comecei a assistir há muitos anos atrás, mas depois eu não assisti, eu até assisti de novo, porque eu fiquei curioso. Mas, infelizmente, eu vou contar um pouco do final para vocês aqui. Mas Tá na Netflix? não sei se tem no Netflix, mas vou dar um spoiler aqui porque é importante. O resumo do filme é o seguinte: existe um soldado Ryan, que vai para a guerra e parece que 2 irmãos dele já tinham morrido na guerra. E aí sai um decreto de que aquele soldado não poderia morrer. E aí eles fazem uma missão para que o exército americano vá lá em busca desse soldado para que ele seja resgatado com vida e que ele não morra, porque duas pessoas da família já morreram e tal. E aí o que acontece? Eles vão para a guerra e várias pessoas morrem lá no intuito de resgatar o soldado Ryan. E aí tem um outro soldado, que é um coadjuvante do filme, que vai lá para resgatar o Ryan. E na hora que ele resgata o Ryan, ele toma um tiro e morre. E na hora que ele vai morrer, ele diz assim: faça valer a pena. Todo o esforço que nós tivemos para salvar a sua vida, faça valer a pena. Ou seja, o talento que o texto se refere é a vida que Deus te deu. Então, viva com abundância. E quando viva com abundância, não é fazendo o que você quer, não. É com a abundância do reino, com a abundância dos elementos do reino na sua vida. Faça com que Jesus olhe para você e diga assim: valeu a pena morrer na cruz por Edson, por João, por Décio, por Andressa, por Márcia, por Bia, por Ananda, por Daniel, por todo mundo. Valeu a pena, porque o talento que eu te dei, que foi a sua vida, você multiplicou essa sua vida. Você viveu em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Você multiplicou. E curiosamente, no final do filme, né, o soldado Ryan,
no cemitério e ele vai lá dizer que valeu, que mostrar como ele tentou fazer valer a pena essa morte. E, curiosamente, essa cena se dá ele olhando para uma cruz, que ele está no cemitério, né? Então, eu não sei se o autor teve esse objetivo de fazer uma associação com a cruz de Cristo, mas, de fato, eu achei muito interessante essa ilustração desse pastor. E eu assistisse o filme, eu não ia saber de tanto detalhe quanto esses spoilers. Pois é. A pessoa que menos gosta de spoiler acabou de dar um spoilerzão. Eu não gosto de spoiler, não, mas quando eu vou falar a palavra de Deus, vale qualquer coisa. Certo? Então, deveria ter indicado o filme pra gente assistir, né? Antes. Não, mas a gente Na próxima reunião... A tarefa, então, a próxima reunião vai ser assistir, então. O talento, nesse texto aqui, qual foi o talento que Deus te deu? Foi a sua vida. Por que alguns vivem... Você tem pessoas piedosas e santas, alguns morrem com 20 anos, outros morrem com 80. Porque Deus deu a cada um a sua capacidade. Deus sabia quanto cada um deveria ter. E no final das contas, esses talentos valerão a mesma coisa. Porque quando a gente levar para participar da alegria do Senhor, se refere à eternidade. Então, o talento é a sua vida. Não importa se você viveu 20 anos, 50 anos, sei lá o que for, multiplique o seu talento, viva com abundância para o reino de Deus. E ao final, mesmo que você tenha recebido um talento inferior ao do outro talento, menos talentos do que a outra pessoa, no final vocês vão participar da mesma alegria. E é isso que importa. Não podemos ser imediatistas. Nosso foco é o que vem depois, a eternidade. Certo? Mas um dos servos recebeu um talento e, ao invés de fazer o que os outros fizeram, ele enterrou o seu talento. Ele não investiu no que o Senhor pediu para ele investir. E ele vai dizer, verso 24, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escolhi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Esse texto aqui é curioso porque algumas pessoas entendem que essa alegação dele, assim, que ele estava querendo tapear Deus, no sentido de, tipo assim, eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Mas eu não entendo isso como um elogio. Algumas pessoas dizem assim, como se isso fosse um milagre de Deus. Deus é tão poderoso que ele colhe onde não plantou. Não, eu não vejo o texto como isso. Eu vejo isso como uma desculpa esfarrapada que ele tentou dar. Porque o servo infiel nunca acha que ele tem culpa. Ele sempre, mas Deus não me deu não sei o quê, mas Deus não sei o quê, mas Deus me deu tão pouco, mas eu não consigo fazer nada. E fez a sua obrigação, deu tá aqui, pronto. Eu não tenho como contribuir, eu não faço porque eu não tenho como contribuir, tal, porque ele tem medo e ele enterra o seu talento. E nós já vimos em outro momento, quando discutimos sobre a cura da filha de Jairo, que medo é o oposto de fé. Nem sempre o oposto de fé é incredulidade, e sim medo. Ele não semeou o talento que ele recebeu, ele não viveu abundantemente e ele não prosperou aquilo que Deus deu a ele. Portanto, prosperidade do ponto de vista cristão não significa dinheiro. Prosperidade significa fé, uma fé cada vez maior, mais madura e mais genuína. Essa pessoa não teve fé, ela teve medo, não prosperou a sua fé ao enterrar o seu talento. E sempre, via de regra, ele vai dar uma desculpa, né, para Deus. Ele, não, é porque Deus, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, não sei tocar, não sei pregar, eu estou aqui só para receber os talentos, mas não vou fazer multiplicar, eu não vou viver abundantemente. E aí, a resposta do Senhor dele foi, verso 26, servo mau e negligente. Os outros, ele disse, servo bom e fiel. Aqui, servo mau e negligente. Aí ele fala assim, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Em outras palavras, você está me chamando de injusto? Porque a única forma que de Deus, se Deus não tivesse dado nenhum talento para ele, quisesse que ele devolvesse talentos. Aí Deus seria e queria estar colhendo onde não plantou. Mas não, você está dizendo que eu sou injusto, que eu colho onde não plantei e que eu junto onde não semeei? Mas eu plantei sim, eu plantei um talento em você. Eu semeei um talento em você. O que eu estou colhendo aqui? Você não prosperou nada. Não prosperou nada. Se você sabia disso, então, aí Jesus vai dar uma pancada. Então era melhor você pegar esse talento e botar no banco, que tinha rendido mais. Certo? Não participe desses talentos. Deixe para quem pode fazer render. Saia do meio desse negócio. Então era melhor você ter feito isso. Então, ele vai dizer assim, então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse,
o recebesse de volta com juros. Até um banqueiro que visa só os juros ia fazer melhor do que você. É isso que Jesus quer dizer. Onde o cara quer dar uma desculpa para Jesus, recebe uma Pancada. no pé da orelha, né? Para poder, com todo, né, respeito, com todo, mas... E aí, verso 28, ele vai dar a condenação. Antes ele disse aos outros o quê? Venham, participam da alegria do seu Senhor. Ao que não semeou, ao que não prosperou os seus talentos, ou seja, não prosperou a sua vida. Mais uma vez eu repito, não é financeiramente que eu estou falando, e sim a prosperidade de fé. Ele vai dizer assim, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Porque aquele que prosperou terá cada vez mais. Ele vai dizer, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Deus conhece cada um dos seus céus. E Deus dará a justa recompensa à forma como nós tratamos os talentos que Deus nos deu. Tá? E também, ou melhor, o verso 30. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Com esse final do texto, como não fazer uma associação com o juízo final, com o dia do juízo? Ao lançar o servo infiel e negligente nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então é claro que essa parábola de Jesus se refere, é muito óbvio que ela se refere à forma como nós recebemos a vida como talento, e se nós levamos essa vida em prosperidade, levamos essa vida a prosperar do ponto de vista de fé, ou se nós afundamos, enterramos essa vida na lama e não prosperamos em termos de fé. Aquele que assim fizer, não entendeu, não valorizou o talento que recebeu, não entendeu o sacrifício de Cristo na cruz e será lançado nas trevas, onde o choro não se encerra, onde o fogo não se apaga, choro e ranger de dentes e todas aquelas outras descrições que nós já conhecemos acerca do inferno que Jesus fez. Ninguém falou, só vale lembrar, ninguém falou tanto de inferno na Bíblia inteira como Jesus falou. Tá? Ninguém falou tanto de inferno. E hoje em dia a gente tem medo de pregar sobre o inferno, porque as pessoas não vão gostar de ouvir, que as pessoas não vão... Não estou nem aí que as pessoas não vão gostar de ouvir. O evangelho verdadeiro é esse. Aquele que não semear não prosperar os seus talentos recebidos por Deus, isso é a sua fé, uma vida piedosa, uma vida amorosa. Aquele que não mantiver, não buscar o óleo para manter a sua luz acesa, será lançado no fogo eterno e ponto final. E é eterno, não tem outra saída quando isso acontecer, certo? Quando a porta do banquete se fechar, ninguém entrará mais nas núpcias. Ninguém entrará mais, entrará no inferno. E esse é um ensinamento que a gente tem que aprender. Na minha Bíblia aqui tem uma citação de John Wesley, um dos grandes evangelistas do século passado, que ele diz assim, meu desejo é nunca perder de vista tanto o céu quanto o inferno. Eu nunca posso perder de vista o inferno, porque pensar no inferno alimenta a minha fé, me faz entender como eu dependo do amor de Cristo, da misericórdia de Cristo, e ao saber que já recebi desse amor, dessa misericórdia, não tem outra forma de viver a não ser viver prosperando o talento que Deus me deu, que é uma vida para viver com abundância. Certo? Algum comentário mais aí, antes de a gente partir para a parte final? De mim, não. Então vamos seguir aí. Verso 31. Melhor abrir outro, só faltam 2 minutos. Não, mas ainda tem tempo para ler aqui, eu vou ler alguma coisa. Verso 31. Quando o Filho do Homem vier, lembrando, Jesus está continuando, citou 2 parábolas sobre comportamento humano, recompensas do comportamento humano, boas, aqueles que cuidarem do azeite entrarão nas bodas, e aqueles que prosperaram os talentos participarão da alegria do rei, e ruins, aqueles que não cuidarem do óleo para manter a luz acesa, não entrarão nas bodas, e aquele que enterrar o seu talento irá para o fogo eterno. E aí, como ele apresenta as 2 condições, agora ele vai atestar que esse juízo que ele acabou de falar nessas 2 parábolas é fato, é real e vai acontecer, certo? Que é no verso 31. Agora avisou aqui que tem menos de 1 minuto da reunião, eu vou encerrar e abrir outra, senão vai cortar a leitura. Só um segundinho que eu já mando. Continuando então, como eu estava falando, Jesus apresentou 2 parábolas em que ele apresenta comportamento humano, desfecho positivo para os que agirem de um jeito, desfecho negativo para os que agirem de outro jeito. Ou seja, ele apresenta aqui redenção e condenação. Tá?
E aí o final do capítulo vai falar justamente sobre o julgamento das nações. Verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então, ele vai dizer aí que no final das contas, o rei voltará, Jesus voltará, e ele separará as ovelhas dos bodes. Em outro momento da Bíblia, ele vai dizer que separará o joio do trigo, né? Ou seja, separará os justos dos ímpios, né? E vai dar o desfecho aí para cada um, conforme a gente falou. Voltando para as parábolas que a gente falou hoje, ele vai separar as virgens preparadas ou cuidadosas das virgens tolas, né? Ou ele vai separar o servo fiel, bom e fiel do servo mau e negligente. Mesma coisa que ele está falando aqui. Agora ele está sendo mais claro em relação à condenação. E ele está dizendo, depois ele vai dar quais são os sinais que ele viu para separar os bodes das ovelhas. Vai dizer para as ovelhas assim: eu vou colocar vocês aqui desse lado porque vocês me acolheram quando eu precisei, vocês cuidaram de mim quando eu precisei, vocês, quando eu estava preso, vocês foram me visitar, vocês cuidaram de mim, e etc. Mas, obviamente, que o Evangelho não conta essas coisas de Jesus, né? E quando a gente lê, o texto explica depois o que ele está falando, mas mesmo que não explicasse, fica claro da gente entender. Se o texto não conta esse de Jesus, ele está falando claramente sobre a forma como nós agimos com as pessoas. Porque em outro lugar ele disse que o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo é um mandamento semelhante ao primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quem ama o Pai, ama o próximo. Tá? É isso que Jesus quer dizer. Então ele vai dizer: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Isso daqui, inclusive, se a gente parar todas essas citações que Jesus faz aqui, os apóstolos passaram. Os apóstolos venciaram isso aqui. Foram presos, tiveram fome, tiveram necessidades, foram estrangeiros, foram acolhidos em algumas casas. Mas, inclusive, tem aquela passagem lá em que ele fala: se vocês, ao pregarem em alguma cidade, forem lá e a casa não aceitar receber vocês, porque vocês são meus discípulos, batam a poeira do pé e amaldiçoem essa cidade. Tá? Então, Jesus já estava anunciando o que iria acontecer aqui, ó, que ele mesmo vai dizer aqui. Certo? Então, verso 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, necessitados de roupa, te vestimos? Quando te vimos enfermo ou presos e fomos te visitar? Uma postura humilde. Não, Deus, a gente não fez isso não. Que dia foi que a gente fez isso aí e tal com o Senhor? Aí Jesus vai responder. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Ou seja, aqueles que deram comida ao faminto, deram água ao sedento, acolheram o estrangeiro, né? Deram suporte aos que precisaram. Visitaram os presos. Visitaram os presos, mas aqui, como eu falei, referindo-se aos apóstolos, foram presos pelo nome de Jesus, tá? Foram presos pela causa. Mas, independente disso, algumas pessoas vão evangelizar presídios, né? E esse, eventualmente, é o talento que ele recebeu, certo? Mas eu quero dizer que todas essas pessoas que fizeram isso daqui cuidaram do seu próximo como se fossem cuidando de Deus mesmo, ou como gostariam de ser cuidados. Isso significa que essas pessoas multiplicaram o talento. Essas pessoas viveram com abundância. Essas pessoas exercitaram a fé genuína, uma fé amorosa, uma fé que se preocupa com o seu próximo, tá? E quando fizeram isso não só para as pessoas, mas estavam fazendo isso em cumprimento ou em consequência do entendimento do amor de Deus.
Porque aquele que entende o amor de Deus não tem outra possibilidade de vida a não ser propagar esse mesmo amor. Tá? Então, o verso 41 vai dizer assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Ou seja, enterraram o talento, não propagaram o amor, não propagaram a fé genuína, traduzida por obras, como o Tiago explica na sua carta. Mas isso não quer dizer que qualquer estrangeiro a gente vai pegar e... Não, gente, entenda, isso aqui não é uma coisa literal. Isso aqui no contexto, todos os viajantes, se eles chegassem na casa de alguém, eles deveriam ser abrigados. E as pessoas que eram bondosas fariam isso. É claro que isso não se aplica na nossa realidade. É claro que isso não se aplica na nossa realidade. Ou talvez se aplique. A gente, ao oferecer um pouso a alguém, assim, nós estaremos sendo bondosos. A gente, ao ir numa prisão... Mas é que é outra realidade. Os tempos são outros. A maldade das pessoas tem aumentado cada vez mais. Entenda isso. Mas será que a maldade das pessoas não tem influenciado na nossa bondade? Mas a gente tem que... A Bíblia diz que nós devemos prever o perigo. Tá? Ou seja, não entendam essas palavras como literais. Entendam essas palavras como um contexto global. Aqueles que fizeram isso foram piedosos. Tá fechado seu microfone, Edson. A Bia diz que acredita que está se referindo às pessoas mais vulneráveis. Creio que esteja... Sim, exatamente. Não, mas, assim, pode falar, mãe. E os tempos são outros, entendeu? Hoje não é comum as pessoas andarem viajantes, andarem perambulando. Você está tapando o microfone. Nas portas. Oi? Acho que você tapou o microfone com o dedo aí. Não. Ouviram, não? Ouvi. Os tempos são outros. Os tempos são outros. Então, hoje não é comum mais as pessoas andarem viajantes, andarem perambulando e pedir abrigo na sua casa. Entendeu? E hoje, os tempos são outros também para esse entendimento de que, ainda que passasse alguém pela sua porta e pedisse um pouso, alguém que você nunca viu, você vai dar hoje? Nos tempos que são hoje? Vivendo o que a gente vive hoje? Não. Então, eu acho que é um contexto diferente. Você analisar isso na Bíblia, naqueles tempos, as pessoas andavam, às vezes não tinham uma pousada fixa, não tinham um lugar para morar. Né? Passavam de lugares em lugares pedindo abrigo. Mas eu vejo muito as pessoas em condição de rua, que não tem um lugar para ficar, que não tem um abrigo, que não tem... Mas é isso. Se passarem hoje na sua porta um estranho que você nunca viu pedindo abrigo, você sabe que você vai dar? Mas será que é só a nossa porta que serve? Sabe? Não tem tantos projetos que acolhem essas pessoas. Eu acho que se trata de acolhimento. Acolhimento, aquele que precisa de alguma forma. E você pode acolher, não é só abrir na porta da sua casa, dorme aqui essa noite alguém que você não conhece. Para mim, não se trata só disso. Acolhimento envolve muitas coisas. É o que Bia tá falando, não estender a mão. Bia, não vou ler nada mais não. Ativa o microfone e fala. Deixa de vergonha. O estender a mão no sentido assim, uma pessoa... Que líder bravo. Eu também quero conhecer a Bia. Mostra sua carinha linda aí, Bia. Que líder... o estender a Seu mão... Seu líder é muito bravo, Bia. Há um tempo atrás, há um mês mais ou menos, ou mais, não sei. Eu e Dessa, a gente tava indo pro mercado, e aí tinha um cara pedindo dinheiro porque ele não tinha dinheiro para comer. A gente não deu dinheiro a ele. A gente foi lá no mercado, comprou alimento para ele e deu para ele. Nesse sentido, assim, como hoje, muitas pessoas que vivem na rua vivem por vícios, por ter feito alguma coisa com a família, mas por vício mesmo, a gente não vai nesse sentido assim, todo mundo que está na rua eu tenho que ajudar
eu vou dar dinheiro. Não é assim as coisas, porque pode induzir a pessoa a comprar mais e alimentar o seu vício. Então, não interpretem isso de forma literal. O objetivo do texto não é feito de forma literal. O objetivo do É texto servir o outro. globalmente entender ser piedoso. Ser piedoso significa se compadecer da necessidade do próximo, sempre que possível tentar ajudar, tal. Agora os tempos são outros. Nessa época não existia hotel. Nessa época era quase que uma obrigação do judeu acolher qualquer pessoa que chegasse, entendeu? E não são mais os mesmos tempos. Entendimento também do texto aí. Todas as coisas que você fizer, todas as coisas que você fizer ao próximo, faça com amor, faça como se fosse para Deus. A Deus que você esteja fazendo. Essa é a mensagem. Até porque, entenda uma coisa, se alguém aí visitar os presos só porque quer ser visto visitando os presos, acolher um estrangeiro e postar no Instagram, eu tô aqui recebendo uma pessoa na minha casa porque eu sou boazinha e tal, não sei o quê, não vai adiantar de nada. O que importa é o coração, o que importa é a intenção do coração, o que importa é a piedade, e Deus conhece essa piedade, tá? Os próprios homens não conheceram essa piedade, porque eles mesmos perguntaram, mas Senhor, quando foi que nós fizemos tudo isso pelo Senhor? Aí Jesus vai dizer assim, quando vocês fizeram isso para os menores servos, fizeram comigo. E aqui a posição dos que não são piedosos, e o termo de piedoso é ímpio, ou seja, impiedade, piedade e impiedade. Piedoso, ímpio. O ímpio é o oposto de piedoso. Eles tiveram um comportamento oposto. Que dia foi que o senhor precisou de ajuda e eu não ajudei? Como assim você está falando isso? Ele vai dizer aqui, ó, verso 44. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitando de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Que dia foi isso, Senhor? Como assim que nós não fizemos isso? Aí Jesus vai responder, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Vamos voltar lá algumas semanas atrás, quando nós estudamos uma das palavras de Jesus, uma das conversas, em que ele diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Se você faz parte do reino, se você entende o reino, necessariamente você está contribuindo com esse reino, você visa contribuir com esse reino, você visa fazer a obra. Não tem a opção de você falar assim, eu vou ficar aqui inerte, aqui, vou enterrar meu talento, não vou roubar a Deus o talento. O cara que enterrou o talento, ele não roubou o dinheiro do senhor dele, mas também não prosperou. Eu vou ficar aqui na boa, na minha aqui, vou guardar aqui, não vou fazer nada e vou olhar para lá, vou olhar para cá, não vou prejudicar ninguém, né? Veja, o cara que compreende o amor de Deus, compreende o reino, necessariamente ele prospera o talento, ele prospera a sua fé, ele exercita a sua fé, ele sente a necessidade de ser amoroso, de ajudar as pessoas, ele se incomoda com o sofrimento das pessoas. Ele serve. Aquele que não é assim, está sendo omisso, não está ajuntando. E se não está, quem comigo não ajunta, espalha. Se você não, ou seja, característica inequívoca de quem faz parte do reino, contribuir com o reino. Quem não contribui com o reino é porque não faz parte do reino. Você ia falar alguma coisa, eu cortei, mãe, desculpa. Não, aquele que... Porque tudo isso é o servir a Deus, não é? Aquele que entende o amor de Deus, ele serve. Exatamente, ele serve. Ele não quer ser servido, ele serve. Nós vimos também lá, né, em várias parábolas, pelo menos 2 parábolas, em que Jesus fala assim, quem é o maior dentre nós? Os discípulos perguntaram, né, quem é o maior dentre nós? Ou a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala assim, Jesus, queria te pedir uma coisa, quando você chegar no céu, aí coloca meu filho um do lado do outro seu, viu? E outras vezes eles se questionaram, quem de nós é o maior dentre os discípulos? Jesus responde assim, meus queridos, vocês estão aqui há tanto tempo e não entenderam ainda, pelo amor de Deus, presta atenção, gente. O maior, quem quer ser o maior, sirva. Esse é o sinal que, como João Batista disse, que eu diminua, que ele cresça, que o Espírito Santo cresça em mim, que suma o meu eu e sobeje o Espírito Santo, certo? Ou seja, quer ser o maior, sirva. Agora, sirva por amor. Porque alguém que serve esperando alguém em troca não está servindo, certo? Sirva por amor, por gratidão a alguém que primeiro fez por você. Nada do que nós fizermos a Deus é suficiente pelo que ele já fez por nós. Nada do que nós oferecemos a Deus é suficiente para pagar o que ele fez por nós. Nem se compara. Por mais santos que nós sejamos,
isso é desprezível, isso é trapo de imundícia para Deus. Por mais piedosos que nós sejamos, por mais bons, mais bom não, né? Por melhores que nós sejamos, isso não impressiona a Deus. A sua santidade, a sua bondade, a sua piedade não impressiona a Deus. Mas o seu coração puro faz Deus reconhecer você como filho. Não só mostra que você o conhece, mas faz ele te reconhecer como filho. E como filho, você tem autoridade para várias coisas, inclusive para falar em nome dele. Certo? E para finalizar, verso 46. Estes irão para o castigo eterno. Estes quem? Os bodes aqui, os que não foram piedosos, os que não serviram, os ímpios, estes irão para onde? Para o castigo temporário? Não, eles vão para o purgatório, eles vão ter uma segunda... Não, eles irão para o castigo eterno e ponto final. Pensar na realidade do inferno é importante, pregar sobre a realidade do inferno é importante. Eu tive a oportunidade recentemente, estava falando com um desses, nós tivemos uma reunião com algumas pessoas, não eram cristãos, assim, não eram evangélicos, não são evangélicos, e o tema, naturalmente, foi a conversa sobre o aborto da menina aí que teve, né? E a gente estava falando e eles perguntaram a minha opinião. Eu falei assim, eu não posso julgar ninguém, eu não conheço o que se passa na cabeça de ninguém, eu não tenho como imputar punição sobre ninguém, mas do ponto de vista cristão, no meu entendimento, o que a Bíblia diz é que a luta pela vida deve ser preservada. O fato de trazer uma dor muito grande é importante. As sequelas serão terríveis? Serão, com ou sem filho. Talvez com filho um pouco mais. Mas o ser humano, o cristão verdadeiro, precisa saber o que é perdoar. Então, eu entendo, como cristão, eu não estou condenando as pessoas que abortaram, não estou dizendo nada. Eu entendo que, como cristão, o sentimento do perdão ao estuprador, e, portanto, a capacidade recebida pelo Espírito de lidar com isso é fundamental para o cristão. Mas por que eu estou entrando nesse assunto? Porque uma das pessoas falou assim, rapaz, ela não perdoava não. Não perdoava não, de jeito nenhum, não tenho condições de perdoar, jamais conseguiria viver com isso na minha cabeça, não tenho condições de perdoar isso. E aí, antes de eu falar, ele disse assim, eu posso até ir para o inferno, mas eu não perdoaria. Aí eu falei assim, você está falando isso porque você não conhece a realidade do inferno. Ninguém nunca te falou a realidade do inferno, como é que é. E falei com ele que a Bíblia se refere ao inferno como um lugar onde o fogo não se apaga, onde a condenação é eterna, onde o choro não se encerra, onde o rico pediu a Abraão que pingasse uma gota de água no dedo da língua dele para aliviar a sede, e isso não era possível acontecer. Onde o verme não morre, ele está sempre te comendo por dentro, onde as pessoas queimarão sem morrer, elas buscarão a morte e não encontrarão. Essa é a realidade do inferno, e isso é para sempre, é eterno, não é um tempo limitado. Jesus fala aqui, verso 46, esses irão para o castigo eterno. Então, se alguém não pensar sobre isso, né, é impossível que alguém não pense sobre isso e não reveja os seus conceitos. E a conversa que eu tive com ele foi o seguinte, rapaz, se você pensar um pouco sobre o que é o inferno, sobre a realidade do inferno, talvez os seus conceitos mudem. E aí acabou que a gente mudou de assunto, tal, não sei o que, na hora de ir embora, ele falou assim, Décio, depois a gente vai conversar mais sobre isso. E esse dia, inclusive, eu não fui para o culto, porque era um dia de domingo e a conversa se prolongou, acabou que eu perdi o horário do culto, não fui para o culto. E estava, de certa forma, incomodado com isso. Na hora de ir embora, a pessoa falou assim, Décio, eu acho que a gente podia conversar mais depois, porque com um pouquinho de conversa aqui eu já mudei muito minha opinião. Sobre a questão do aborto, né? Mas voltando a falar do aborto, ele falou assim, com um pouquinho de conversa... Não, ele falou, brincadeira, ele falou assim, se eu passasse por uma situação como essa, talvez eu devesse me aconselhar com alguém, porque de pouco de conversei que eu conversei com você aqui, eu já mudei um pouco minha opinião. Isso, para mim, me fez entender por que eu não fui para o culto aquele dia. Isso me fez ganhar o dia. Né? Sabe assim, e eu tenho plena convicção que o motivo pelo qual ele foi confrontado foi falar do inferno. E às vezes a gente é omisso em falar do inferno. Às vezes a gente só quer fazer, né, aquela massagem de ego, falar que Deus te ama. Venha servir a Deus porque Deus te ama, não sei o quê. É preciso confrontar o pecador com o seu pecado. Isto é pregação do evangelho. Arrependei-vos. O evangelho é o evangelho de arrependimento. Arrependei-vos. Esta é a pregação do evangelho. Tá? Então, não sei porque eu falei sobre isso, mas tenho vontade de falar, né? Mas o objetivo era falar que o castigo é eterno. E esse castigo, ele é terrível. É terrível.
Ele falou aqui, sim, o confronto sem exortar, mas trazer para perto. Exatamente. Ou seja, você tem que apresentar a realidade do pecado na vida da pessoa, na minha vida, na vida de cada um de nós, a realidade da condenação que esse pecado exige, porque Deus não abre mão da sua justiça, e a realidade de que a única possibilidade de que isso não incorra na minha vida é se alguém pagar. Não é que meus pecados não serão pagos. É importante também sempre lembrar isso. Quando não há nenhuma condenação sobre mim, isso não significa que os meus pecados não são pagos. Significa que Cristo pagou. Não há condenação em mim, porque não sou eu que vou pagar, mas alguém pagou. E se alguém pagou, eu preciso me compadecer por esse sofrimento que eu causei ao Filho do meu Deus. Essa semana, eu e Bia, a gente tem um grupo da faculdade que são 4 meninas. Eu, ela e mais 2. E aí, uma delas falaram isso, né? Que não teria coragem de perdoar. Aí eu falei assim, quando a gente tá vivenciando isso, contei o caso do meu primo, que foi assassinado. E eu falei assim, quando a gente vivencia, é muito difícil perdoar. Mas aí vem o confronto, que Deus nos manda perdoar. Deus nos manda ser... Jesus nos manda ser quem ele foi aqui na Terra. Perdoar aqueles que nos ofendem, como a oração diz, né? E foi aí, uma delas falaram assim, realmente precisa perdoar, mas que é difícil, é. Aí eu falei assim, já tá pensando no perdão, porque as pessoas falam assim, não tenho condição de perdoar, e nem tentam. Eu até falei assim, não é mérito nosso o perdão, mas a gente precisa tentar, porque se Cristo perdoou, Cristo morreu para nos perdoar. E se Cristo morreu para nos perdoar, a gente precisa perdoar os outros. Se isso aconteceu com a gente, se nós fomos perdoados, a gente precisa pelo menos tentar perdoar as outras pessoas. Como Deus falou, a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Assim como significa, Deus, perdoa as minhas ofensas exatamente do mesmo jeito que eu estou perdoando quem me ofende. Do mesmo jeitinho. Do jeito que eu Mas se eu não perdoar ninguém, Deus não vai perdoar minhas ofensas nem minhas dívidas. Exatamente. Aí nós vamos lembrar aí da parábola do servo impiedoso, que é aquela parábola em que o cara acabou de receber o perdão do rei pelas suas dívidas, saindo da porta, ele condena o cara que deve a ele. E aí, o final da parábola, Jesus diz assim, se vocês perdoarem vocês foram perdoados, não perdoem também. Mas se vocês não perdoarem, também não serão perdoados por Deus. Simples assim, ponto final. Tá? Bia colocou aqui, eu ouvi de uma pessoa muito próxima que sentir compaixão apenas da vítima não é compaixão. E eu tenho refletido muito sobre isso. O perdão tem que ser também ao estuprador. Também ao estuprador, certo? Por mais difícil que seja. Sejamos honestos, né? Vamos dizer, é fácil? Não, não é. Parece que às vezes, como a gente fala, parece assim, não, isso aí é tranquilo. Se fosse comigo, eu perdoaria no primeiro. Não é fácil. Não. Eu sei que não é fácil. Não é nem um pouco fácil. E a gente precisa, nem todo mundo já viveu uma situação como essa. Dessa colocou do primo dela, né? Eu coloco do meu pai, que meu pai também foi atropelado por um homem bêbado, drogado, fugindo da polícia, enfim. A gente precisa se colocar no lugar da pessoa, né? Se colocar assim. E se fosse meu irmão que tivesse feito por uma loucura, por algum problema, se fosse meu irmão que tivesse feito isso com alguém, como eu agiria com ele, né? E se fosse minha filha, se fosse alguém meu, como eu reagiria? Porque a gente não, o ser humano, para nós seres humanos, é muito fácil apontar, né? E julgar quanto é o outro. Mas quando a gente traz o problema para nós, refletindo, se fosse dentro da nossa casa, se fosse alguém meu que tivesse feito isso, acho que tudo a gente deve colocar, se colocar no lugar. Exatamente. Tem outra parte, né, que Jesus fala que com a mesma medida que vocês julgam, serão julgados. Né? Tem o mesmo significado acerca do juízo na mesma medida. Certo? A Nanda escreveu aqui. Eu acho que eu perdoaria, mas também não ia querer próximo.
Às vezes você perdoa a situação, mas não quer mais vivenciar aquilo, né? Uma situação mais simples, você faz um negócio com alguém, a pessoa te dá um desfalque, te rouba, você perdoa aquela dívida, mas você não necessariamente tem que fazer negócio com ela de novo. Porque você, às Com vezes, sabe que ela, certeza. né? Com certeza não é uma pessoa para conviver com você. Mesmo se ela antes fosse, né, fosse dentro da sua casa, fosse sua companheira, certamente você perdoa, mas ela não serve mais para conviver com você. Muito embora eu acho que isso é relativo, né? Existem alguns sinais que a gente pode ver genuíno arrependimento da pessoa. O Senhor pode nos mostrar através da pessoa genuíno arrependimento e que não nos impede de dar uma confiança de novo, tal. Mas aí Porque depende também do que ocorreu, da situação, né? isso é. Mas a gente vai lembrar do que Provérbios fala lá sobre ser fiador, né? Que a gente não deve ser fiador justamente porque a gente está se arriscando. Nesse quesito aí, justamente, se você quer dar uma segunda chance, você não é proibido de fazer isso, mas que você esteja bem consciente do que você está fazendo, né? Porque você corre risco de ter as mesmas consequências de novo, vamos dizer assim. Mas eu acho que não é possível ser taxativo no sentido de que a gente não deve, mesmo no caso do estuprador, por exemplo, suponhamos que a pessoa se converta verdadeiramente, o Espírito Santo habite nela, ela demonstre frutos do Espírito Santo, ainda que nós sejamos passíveis de ser enganados, a gente vai estar convivendo ali, apresentando a Deus também esse pensamento para que, eventualmente, a gente se Deus assim quiser, possa dar uma segunda chance. Nós não somos proibidos, mas temos que estar atentos para todas as situações, né? E assim, Porque o coração do homem é enganoso. a gente precisa entender que as consequências para essa pessoa vai vir. Independente dela ter aceitado Jesus, dela ter se arrependido, de ser uma nova criatura, ela plantou aquilo, ela vai colher o que ela plantou. E não somos nós que vamos entregar essa colheita para ela. A vida vai entregar e Deus se encarrega disso. Diferencia entre relação a pagar nessa vida ou pagar na eternidade. Pagar nessa vida e na eternidade, no sentido, se arrepender dos seus pecados, a eternidade você estará livre, mas aqui na terra você vai colher o que você plantou. O que Deus está dizendo aqui é que o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão, o genuíno arrependimento diante de Deus, sincero, nos livra da condenação sobre esse ato no tocante à salvação. Não seremos lançados no mar de fogo por conta disso, uma vez que nos arrependemos e servimos a Deus agora. O que não quer dizer que o ato ruim que eu tive não venha a me causar danos debaixo desse sol. Foi o que a gente conversou sobre Augusto Nicodemos, exato, né? Que ele roubou um posto de gasolina quando era novo, e aí ele aceitou Jesus, foi genuinamente convertido, e ele quis ir lá no posto de gasolina e pagar o que ele desfalcou há um tempo atrás para o dono do posto. Falou assim, tá aqui o dinheiro que eu desfalquei do seu posto, corrigido com juros, e aqui a Bíblia, que foi o que me fez chegar até aqui e ter coragem de falar para você o que eu fiz e restituir, vamos dizer assim, o que eu trouxe de danos para você. Se você quiser me levar para a justiça, me denunciar, pode denunciar, porque eu preciso pagar o que eu fiz. E aí o rapaz falou que não ia denunciar ele, mas que iria aceitar o dinheiro e a Bíblia que ele levou. Ou seja, se eu matar alguém e me arrepender verdadeiramente disso, não quer dizer que eu não vá ser preso por ter matado. E aí, se eu tiver que ser preso por algo que eu fiz, compreendendo que eu mereci isso é perseverança. Assim, Deus, o maior exemplo é o exemplo de Davi. Pecou, a criança nasceu, se arrependeu, Deus disse que ia matar a criança, ele orou, jejuou, tudo, e a criança morreu. Quando a criança morreu, levantou, fez a barba, comeu e adorou o Senhor. Essa é a vida do cristão. Você pode errar, você pode cair, pode assim, né? Não como permissão, mas pode acontecer de você errar, pode acontecer de você cair. O verdadeiramente cristão, ao cair, se arrepende, se levanta e sabe pagar as consequências dos seus erros. E o Senhor Jesus dá a ele o suporte necessário quando ele tiver que pagar pelas consequências dos seus erros.
Amém? Acho que já tá pra gente finalizar, né? Tem 2 horas de conversa já. E tá acabando mesmo. Então, beleza. Obrigado a todos pela participação, mais uma vez. Em especial aí, Edson, que não pode todas as vezes, mas hoje, graças a Deus, pôde participar. Bia, que está vindo a primeira vez. Diana também, que está participando mais recentemente, chegou no final, mas pegou aí uma boa parte, né? Então, lembrando, quarta-feira que vem, mesmo horário, mesmo canal aí. Vamos continuar o capítulo 26, né? De Mateus. E estejam todos convidados para participar na próxima reunião. Deus abençoe a todos. Vamos orar para finalizar aí a nossa reunião. Quem Você sabe tá ficando muito bom nisso, viu? podia botar a Bia Eu para vi a orar, hora, não falou nada. eu vi a hora de você falar assim, ó, arrasta pra cima, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Acostumou com as transmissões ao vivo da igreja. Toda honra e toda glória. Compartilhe. Realmente. Beleza. Então, ora aí, minha mãe, o Edson, ora aí para finalizar. Uhum. Eu tô aqui todo dia, Edson não pode estar todo dia. Então vamos. Vamos lá. Querido Deus e amado Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, primeiramente para Te agradecer, Pai, por tanta informação vinda do céu. Abre as nossas mentes, Senhor, abre o nosso coração, para que possamos processar isso, Senhor, da forma que Tu queres, Pai. Senhor Jesus, faça com que essas informações se transformem em ações nas nossas vidas. Que possamos nos preparar, Senhor, por mais que dormamos, que possamos acordar firmes e preparados. Senhor Jesus, nos orienta, nos capacita e nos faça, Senhor, melhor a cada dia. Nós somos Teus, Pai. Nos ensina a melhorar, Senhor. Nos ensina a estar contigo, Senhor, na Tua presença. Pai, abençoa este grupo, abençoa essa ação, Senhor. Que todas as quartas o inimigo possa cair no chão e ficar imóvel, destruído pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, não deixa com que nenhum mal chegue a essa tenda, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro vitória sobre a vida desses jovens, Senhor. Abençoe essa liderança, Pai. Faça prosperar. Coloque força em seus braços, Senhor. Sabedoria em sua mente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Porque nós somos o futuro do teu reino, Pai. Faça, Senhor, de nós objetos seus, Senhor. Leva para onde quiser e nos mostra, Senhor, o caminho que devemos trilhar, as palavras que devemos usar. Em nome de Jesus, nos orienta, nos toma para si, conforme o teu querer. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Tchau, galera. Beijo. Até semana Tchau. que vem. Fiquem com Deus. Até mais. Boa noite.